boa noite, pessoal. Estamos no ar com a live do Zé. Sempre às 22 horas e todas as noites aqui no Instagram. Hoje nosso convidado é Newton Grande, da Fábrica de Gaiteiros, grande percussionista, um cara bom, lá da Barra do Ribeiro, tá por lá, daqui a pouco ele vai acessar aí, né? Quem chega cedo, curte o som. É isso aí. Aí o Manuel tá aí, ó. Arte, Cultura e Educação, na live do Zé. Certo? Quem chega cedo, curte o som. Manuel já pegou essa, né? Todas as noites a live do Zé aqui. Tá aí ele, vou assinar pra ele. Vou fazer um sonzinho pra ele que eu escolhi a dedo. Todos os convidados têm uma musiquinha que eu faço pra cada convidado. Claro que eu penso no convidado e faço a musiquinha especial pro convidado. E para todos que estão aí, né, Nilton? Live do Zé, Arte, Cultura e Educação. Quem chega cedo, leva o som. Aí, Vanessa. Vou assinar pra ti, Vanessa. Coisa boa. Chegando aí, moçada. – 20 graus em Porto Alegre. Aqui tá úmido. Covid, todo mundo em casa, se cuidando. Tem que ser, né, moçada? Diz que o pico tá alto aí. Bandeira vermelha em Porto Alegre. 82% dos hospitais ocupados. Ainda assim estarei pronto pra comemorar. Se eu me tornar menos faminto e curioso, o mar escuro trará o medo. Lado a lado com os corais floridos. Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena. Palavras de um livro sem final.
final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, pescador de ilusões. Pescador de ilusões, o Rapa. Fiz do meu jeitinho aqui, né, no apartamento, aquela coisa toda. Mas estamos aí. Vou chamar o nosso convidado, Valéria, queridona, aí, vamos estar no sábado, né? Que legal, cara. É nóis, cara. Vai estar muito legal isso aqui, cara. Muito legal. Vou chamar o nosso Nilton, grande percussionista, Nilton. Aí ou tá de pijama? Aí, queridão. E aí, aí grande mestre? Tudo certo? Tudo sob controle? Como é que estamos? Tá na Tô Barra? aqui, né? Tô na Barra do Ribeiro, aqui em quarentena. Coisa boa, cara. Saindo de casa só quando realmente é preciso, né? Mas faz parte da travessia, né? Temos que levar bem a sério isso, né? Que legal, cara. E saúde perfeito, tudo baixadinho, tô tomando os cuidados. Como é que tá a Barra do Ribeiro aí com os cuidados? O pessoal tá Cara, aderindo? na verdade, assim, é o que a gente vê no geral, né? Os incrédulos, os negacionistas, né? E uma galera preocupada. No começo aí, as pessoas até não estavam dando muita bola, porque a cidade de Barra do Ribeiro, muito pequena e tal, não estava tendo o problema da doença em si, né? Do vírus em si atacando. E no último mês aí a coisa ficou osca, já temos aí 3 óbitos e mais quase 50 infectados, o pessoal hospitalizado e tal. No entanto, ainda assim, a gente vê algumas pessoas que não respeitam, né? Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Deu uma cortadinha. Se cortar, não mexe em nada. Deixa assim que ela se ajeita. Não, eu tô tranquilão aqui. Sabe? Tá. Sou zen. É coisa de internet, cara. Às vezes não grava, às vezes com a tela preta e só vem a voz. Dá cada coisa maluca, né, na internet, cara. Com a internet no Brasil. Tu sabe que hoje... Mas o que tu falou no finalzinho que eu não ouvi? Daí o pessoal, os descrédulos aí, como é que é? Aí acontece algumas coisas. Parece que usar máscara é uma coisa vergonhosa, né? Parece que é uma pessoa que eu não vou usar, não sei. Alguns simbolismos que a gente, por fim, acaba não entendendo por que acontece. Mas, de um modo geral, as pessoas estão se cuidando, sim. Né? O grande problema que eu vislumbro, assim, não é só aqui, né? É justamente o medo, né? Então, aquelas preocupações que, a rigor, não se deveria ter. Por exemplo, eu, cada vez que eu tenho que ir ao mercado, ou que eu
peça para trazer alguma coisa para mim em casa, alguma compra que há necessidade de ser feita, né? Tem aquela preocupação, aquele medo, será que esse pessoal lá limpou isso? Será que essa asepsia foi feita? Será que essas frutas foram lavadas? É Então, totalmente não, né? A gente corre um risco totalmente grande. A gente corre risco grande o tempo inteiro, 100%, assim. Nem 100 não, 70%. Então a gente tem essas É. preocupações aí, né? Só que aí, Uhum. ao mesmo tempo, me remete àquela coisa, mas isso era uma coisa para ser feita sempre, né? Independente de ter uma pandemia, de ter um vírus, de uma Sim, pessoa claro. entregar uma mercadoria na sua casa devidamente limpa, asseada e tal. Que é exatamente o que a gente faz, por exemplo, com a arte. Nós não entregamos meia arte no palco. Quando a gente se predispõe a Sim. estar num palco, você não chega lá e entrega Tocar uma música arte. até a metade. Nós vamos Toca fazer a música só até a metade. mais ou menos, né? Então, eu acho muito Uhum. estranho isso, porque a gente está acostumado a fazer. Não é que a gente seja uma excelência, mas tudo que se procura fazer, procura se entregar para quem consome a nossa arte, que é isso que a gente está falando, da melhor forma possível. Nós não entregamos lá meia música. Ó, essa música aqui tem um arranjo, mas a metade não veio, tá? Então não é assim. Então a gente vai procurar fazer as coisas de uma forma que seja benéfica para todo mundo e que atenda, né, o desejo de todos. E a gente não vê isso, cara, porque é, tu, qualquer serviço, qualquer coisa que a gente vá consumir, fica aquela sensação, porra, será que podia ser melhor? Podia estar limpo isso? Né? Então, são as coisas que entram na nossa casa, né? E aí é complicado, cara, é muito complicado. Assim. É. Fora isso, é todo o cuidado possível, né? A gente, lá no trabalho, lá na fábrica de gaiteiros, a gente cerrou as portas. As aulas todas hoje são virtuais, né? Os professores, nós temos 11 professores em 13 unidades, né? E essas aulas todas estão sendo transmitidas de forma virtual, né? Por chamada e tal. Então a gente conseguiu, no primeiro mês dessa pandemia, aí, digamos, de quarentena, ajustar todas as ferramentas necessárias para que isso pudesse seguir adiante. Você sabe que lá a gente tem também os luthiers, né? Os 4 luthiers que fabricam as gaitas lá para gurizada. Uhum. Num primeiro momento, a gente deu uma aliviada e como todos eles, cada um tem a sua sala de trabalho, né? Então a gente deu uma aliviada assim. Primeira coisa que faz o seguinte, fica 2, 3 dias em casa, que agora eu vou para lá e vou montar todo um sistema de higienização, de asepsia, para vocês voltarem ao trabalho. Então, compra material, álcool gel, toalha, máscara, viseira, tudo que é preciso, ajeita uma sala de asepsia para chegada, tapetinho, compra tapete para isso, para aquilo, parará. Então, montamos lá todo um sistema de higienização para receber os 4. Né? Então, eles voltaram ao normal, estão lá fabricando os instrumentos normalmente, e a gente com todo cuidado. Né? Todos eles receberam orientações de como proceder antes, né? Receberam em casa, só quando chegar no trabalho, tem que fazer assim, tem que fazer assado, papapá, parará, parará. Então, e está funcionando bem. E tu sabe que o Renato, o Borghetti é um cara irrequieto, né? Então, vamos fazer as coisas acontecer. E agora, esse dia 15 passado, agora a gente lançou um festival virtual de gaita ponto. Né? E é em nível nacional, então não é só exclusivamente para os alunos do projeto. Né? Então, quaisquer jovens entre 7 e 15 anos, ambos os sexos, né, de todos os sexos, podem se inscrever, gravar um vídeo, escolher uma musiquinha lá, e gravar um vídeo de até 5 Que minutos. bacana. E, mano, e aí a gente
A comissão julgadora são os 11 professores, né? E no dia 30 a gente divulga aí o ganhador, e o prêmio é uma gaita de 8 baixos fabricada pelo projeto. Né? Então, coisa boa, cara. Que coisa boa. Uma forma da gente fomentar, né? E buscar informações em relação a esse instrumento, em relação a outros estados, a outros centros culturais. Porque tem a gaita de botão lá no Nordeste, né, que chamam lá de pé de bode, tem a cordiona, que chamam no centro do país e tal. Então a gente tem variantes, assim como tem as variantes no formato de tocar, né? Então é legal essa troca de experiências e tal. Tá sendo bem bacana. Que bom, cara. Que coisa boa. Pessoal, assim, ó, quem conhece o trabalho aí assim, a live do Zé, ela passa muito rapidinho, 1 hora é muito rapidinho, entendeu? Aí tu ainda pode até fazer um sonzinho, se tu achar por bem. Daí, geralmente eu separo uns blocos para a pessoa falar, né? Tu já começou a falar um aí, que eu já tinha separado, que era a fábrica, né? A fábrica, tu já começou a falar um aí, vamos esticar isso aí da fábrica. Depois eu queria que tu falasse uma questão pessoal tua, né? De como é que foi a tua formação, quando é que tu começou como percussionista, como músico mesmo, fora a fábrica, né? Tua pessoa, tua história, entendeu? E um pouco do programa da rádio lá da Barra Cult, né? Que tem, né? Também era interessante divulgar por aqui uma rádio também, né? Interessante, né? Um programa que eu adoro fazer, eu já tinha ele num outro projeto. Mas parei. Depois a gente fala. Aí pessoal usa a flechinha aí para mandar para os amigos, essa do meio aí, manda para os amigos que vocês acham que conhece aí quem não conhece também. Quem não conhece também, né? Manda para todo mundo aí. Aí quando fechar no meio tempo a gente dá um alô geral, pode ir escrevendo aí as ideias para nós aí, pessoal. Vai escrevendo aí que a gente já vai respondendo quando fechar meia hora. Daí vamos falar mais da fábrica. Daí esse projeto aí do festivalzinho virtual que vocês estão fazendo, da Gaita Ponto, estão oferecendo aí o grande prêmio da Gaita Ponto, é interno de vocês ou para todas as crianças de todo o estado? É aberto para todo o Brasil. E escreve por aonde? Ó, todo mundo aí, pessoal. Se ligue no que ele vai falar aí. Então, assim, nas nossas redes sociais, tanto na página oficial, no Instagram, quanto no Facebook, tem lá a postagem e nós disponibilizamos lá um link de inscrição, que é fabricadegaiteiros.net.br/festival. Clicou lá, né? Vou tentar botar aqui. Fabricadegaiteiros, tudo junto, .net.br/festival. Vai indo. E aí, clicou ali, vão ter as instruções, o regulamento. .net.br/festival. Isso. Ah, legal, acertei. Tá, vai. Aí vai cair lá na página, né? Tem ali o regulamento. Eu sugiro que leiam com calma o regulamento, porque ali a gente tem algumas instruções, né, bacaninhas e tal. E entendi as instruções do regulamento. Clicou ali no entendi, ele remete lá para a ficha de inscrição. Então você vai a criança vai lá, preenche a ficha de inscrição, é tudo muito fácil, né? E aí vai cair ali para remeter o vídeo. Mete o videozinho com a musiquinha do Nenê e manda lenha. E vai concorrer a uma gaita maravilhosa de vocês, aquela muito legal, feita na oficina de vocês. Tive dei oficina, dei um workshop de pandeiro aí para vocês, vi o potencial de vocês. Não pude falar com o Borghetti até. Ele prometeu de fazer um aqui. Falei com o Marcos dele fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Exatamente para falar para ele desse movimento e vocês também, que, né? A fábrica de gaiteiros é uma coisa muito, 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 muito legal, cara. Muito bem sacado. E quem conhece bem o Renato, quem entende a concepção dele de cultura, do que é o Isso social. É uma joia, cara. Isso é um bem imaterial já. Já virou um bem imaterial já. Patrimônio imaterial.
ali a gente tem as portas abertas para todas as manifestações culturais. Não, e divulgar. Se não me engano, quem é o Luiz Gonzaga, eu acho que tinha uma fábrica, o Gonzagão tinha uma fabriqueta também. Tinha alguns músicos no Brasil, acho que o Targino também, que tem pequenas fábricas. Algumas coisas assim. Mas algumas coisas que as pessoas confundem é o seguinte. No Brasil, nós chegamos a ter 30 e tantas fábricas de acordeões, né? A grande maioria no Rio Grande do Sul. E por N motivos, porque trocaram de ramo, porque fechou, porque foi falência, porque pegou fogo, a grande maioria foi tudo fechando. E no final, no início dos anos 80, se fechou a última. Então, sobraram ainda algumas peças, né, dessas fábricas antigas, dessas fábricas que existiam, e muita gente começou a comprar peças e montar os instrumentos em casa, com a orientação de aqueles luthiers que trabalhavam e tal e tal. Assim como, depois de um determinado momento, muitos gaiteiros, muitos acordeonistas começaram a importar da Itália, principalmente lá de Castelvidado, lá onde é a meca dos acordeões, começaram a importar de lá essas peças. Então, trazer fole, trazer corpo, trazer palheta, teclado e começar a montar em casa. Então, tu vai ver muito instrumento com marca própria, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Tu compra um equipamento de som, né? E tu monta, ele vem em peças e tu monta ele na tua casa. E mais ou menos é em relação ao instrumento, né? É difícil, por exemplo, é como ter o pandeiro. Compra um pandeiro, ele vem o aro, vem o corpo, vem a platinela, vem o couro empachado. Tá aqui, Zé, só montar. E aí tá aqui o tutorialzinho. Então eu vou montar o pandeiro, afina aqui, tem a chavezinha e tal. Né? Então... Simplérrimo. Tem isso. E ainda hoje a gente vê muito instrumento na mão de artistas aí, que são instrumentos da década de 40, da década de 50. Uma coisa muito interessante que aconteceu quando a fábrica começou a criar corpo e começou a aparecer na mídia, né? E o projeto esse ano, em fevereiro, completou 10 anos de atividade. Já. Que nem o clube. O clube também. Já passaram mais de 1.000 crianças nesse projeto da Fábrica de Gaiteiros. Quando esse projeto começou a ir para a mídia, as pessoas começaram a identificar, mas realmente não tem mais as fábricas. Né? Tinha aquela fábrica X, que era lá em tal lugar, tinha a fábrica Y, que era em tal lugar. Aí, mas eu comparo a mesma coisa que o vinil, sabe? Né? O mesmo que as fábricas de vinil que foram diminuindo também. Exatamente. Então aí o cara mas vem cá, o vô não tinha uma gaita dessas? Onde é que tá? Pá, parece que tá lá na casa da tia. Aí chegava lá, tava lá a gaita em cima do roupeiro. Aí o outro, não, mas tinha a gaita que era do meu pai, tá lá embaixo da cama, lá. Aí, esses instrumentos que estavam não abandonados, estavam guardados, começaram a vir à tona. E então, eu conheci um senhor que foi fazer uma visita no projeto, tem uns 2, 3 anos, ele tem um mercadinho em Alvorada. E ele esteve com a esposa lá, e aquelas coisas de bater papo e conversa, ela disse assim, grande, tu sabe que o meu marido, nós temos gaita na cozinha, no quarto, embaixo da cama, em cima do roupeiro, no mercadinho. Eu tenho muita gaita lá. E aí, eu digo, que legal, né? E aí, eu digo, mas vocês sabem quanto é que tem lá? Ela disse, pois não sabemos, não sei o quê. Aí, pegou meu telefone, passou lá uns 20 dias e tal, ela me liga. Oi, Grande, lembra que a gente foi te visitar aí na fábrica de gaiteiros, na Barra do Ribeiro? Eu digo assim, você sabe que nós contabilizamos aqui 40 instrumentos. E fomos fazer uma pesquisa, nós temos quase R$1 milhão em instrumento dentro de casa.
porque tinha gaita de 1890 e tantos, tinha gaita de 1940, tinha gaita importada, tinha gaita italiana, alemã, portuguesa. E tudo começou, esse senhor, ele era jovem, ele gostava muito de instrumento, ele já tinha um pequeno armazém. E ele tinha uma gaitinha, e um dia um cliente dele não tinha como pagar, e pagou com um instrumento. Então assim foi, ele comprava um, aí o outro vendia outro e tal, e ele começou a fazer essa coleção. Então ele tem um valor inestimável. Ela disse, agora tu vê, se eu me separar dele, depois de 40 e tantos anos, eu vou levar metade das gaitas. Então tem muitas histórias em relação a isso, que são muita curiosidade, né? Há pouco tempo o Renato teve em Bento Gonçalves lá, e um senhor chamou ele, disse, eu tenho umas relíquias aqui, eu quero vender e tal e tal. Aí foi lá, entrou num galpãozinho lá, tinham 2 afinadores de instrumento a válvula de 1950. Então, esse afinadorzinho que a gente vê pequenininho, né, no braço do violão dos caras, rapaz, são 2 caixas pesadas, deve pesar uns 30 quilos, mais ou menos, com válvula, para fazer a mesma coisa que faz hoje um afinadorzinho pequeno, né? Então a gente trouxe, a ideia, com esse acerto que a gente vem montando, num determinado momento, criar uma exposição, né, contar um pouco da história. Que já aconteceu no shopping lá, que eu fui lá no shopping lá. Que nós fizemos lá no Barra Shopping. Bonito demais, tava muito legal no Barra Shopping. Criamos muitas O Zé do coisas, trompete, o Zé detestava um violino pendurado. Ele dizia, o instrumento não é para ficar pendurado, o instrumento é para estar na mão das crianças. O Zé do trompete. Cara? E uma vez eu estava ali na Cruzeiro, eu morei na Cruzeiro, na Barra Pesada ali onde eu morei, mas ali embaixo ali, né? Eu era pobre de marré. Eu também morei ali. Eu me criei ali, minha adolescência. Aí tinha um senhor ali com um monte de gaita dentro de um pavilhão. Cara, eu quero te mostrar, Zé, tu que é professor aí da escolinha, vem cá que eu te mostrava, levou num senhor assim, tinha um pavilhão nos fundos da casa do velho, o velho tinha um monte, ele era um cara que consertava gaitas, o cara tinha estantes e estantes de toda esquina, inacreditável a coleção do cara, um casebrezinho ali na Cruzeiro. E a ideia do Renato com esse projeto é justamente isso. Essas coisas, né? São instrumentos caros, né? Então, por exemplo, uma gaitinha, para começar, o cara vai gastar aí, para que tenha um instrumento durável... 4.500. 4.500, 5 mil reais, né? Como ele diz, não vou desprestigiar, por exemplo, um violão, né? Mas, por exemplo, um pai gastar 4 mil, 5 mil para uma criança, é uma criança, ela pode daqui a pouco... Pode até conseguir por 1.700, 1.200, 1.700, até consegue, um botão no meio quebrado. Mas é uma grana, né? E aí daqui a pouco o Piá diz assim, não quero mais. Não quero mais, aí ele guarda. Né? E aí como é que faz? Aí vende. Pô, aí só o seguinte, tu sabe bem, a gente como músico sabe, o instrumento saiu da loja já é menos 30%, pode nem usar. Né? E aí a mesma coisa, um violão não, um violão para estudo aí com 200 reais, você compra um violão para uma criança começar a dar os primeiros passos no violão, né? Não quero mais, tá bem, guarda para o outro e tal, de repente dou. Mas um instrumento de 3 mil, 4 mil é complicado. Então a ideia do Renato com esse projeto Fábrica de Gaiteiros é proporcionar para essa gurizada que não tem essa condição, ou que pelo menos, talvez até a família tenha condição, mas queira conhecer o instrumento, ele tem esse acesso tudo gratuito, né? Então, esse é o grande barato, a grande sacada. E a própria história do instrumento, né? Cara, um artista preocupado só um pouquinho. Um instrumento que eu toco, ninguém fabrica mais. Como assim não fabricam no Brasil? Não tem uma fábrica na América Latina. Agora a gente tem uma fábrica Minuano, que comercializa lá em Tuparendi, né? Mas antes disso, não. Então nós ficamos aí com um hiato de quase 40 anos sem instrumento, sem uma fabricação de instrumentos aqui no Brasil. O Hermeto, quando viu essa gaitinha, disse, cara, que coisa maravilhosa isso. Tá uma joinha, tá uma joinha. Apaixonado. Então, foi bem legal. Assim.
Tá muito interessante. A gente tem alunos já em carreira profissional, né? Gurizada lá do Sim, os comércio, molequinhos são bons. já comprou carro, já está vivendo da música, já viajou para a Europa e tal, com o instrumento. E é legal. Vou mandar um abraço aqui pro Vou Raoni. mandar geral. Agora tá todo mundo pedindo para te mandar um beijo aí. Fala aí o que eles... Dá uma... Aqui, agora fecha meio tempo, a gente dá um alô para todo mundo aqui. Aí, Boa noite, um abraço. Isabel. O projeto Fábrica de Gaiteiros é maravilhoso, inclusão social, parabéns, Newton. Essa é a jogada. Muito obrigado, Inclusão muito social. Obrigado. O Raoni também. Fala Raoni grande. percussionista, né? Agora tem lá, incluiu o filho dele no mundo percussivo. Luciano, baita abraço, queridão. Aí, Abraço pro Rick, baixista, grande baixista. É meu vizinho aqui, tá sempre aqui da live, aqui, tá sempre curtindo. Eu vou ter que. O Rick, grande Rick, o Rick tem um estúdio bom lá, cara. A Bel é ali de... A Isabel, ela ali de Cidreira, tem um trabalho bem bacana de resgate da cultura Mibiá-Guarani. Ali na região Gosto do muito, litoral. sou antropólogo, né? Sou antropólogo, tive com os índios muitos anos da minha vida estudando, cantagalo, estiva, borboleta. E por aí bate a pá, meu. Aqui ao lado da casa do Renato, aqui na Barra do Ribeiro, na estrada que vai para Guaíba, tem uma reserva Mibiá-Guarani. Sim. Nós tentamos... Aprendi muita coisa com eles, cara. Aprendi muita coisa. As rabecas, aquelas coisas da rabequinha. Nós tentamos durante 6 meses incluir a gaita de botão lá. Então, o professor da Barra do Ribeiro ia uma tarde por semana lá para a aldeia e reunia a gurizada lá para ensinar a tocar. Mas essa aldeia especificamente, muito nômade, entendeu? Então, eles, num determinado momento, eles foram embora para Santa Maria. Então, todos são nômades, são sempre nômades, né? Estão sempre... Mas aqueles não deu certo? Então eles têm pouso por aí tudo, né? Eles têm pouso e tribo por aí tudo. Foi muito legal, assim, a gente teve uma troca, né? Uma troca de experiências bem interessante. Newton, diz uma coisa. Fábrica sensacional, tudo legal aí, o projeto social tá maravilhoso, vai ter agora a gente fala um pouco mais antes do final do Festival das Gaiteiras aí, já botei o site ali. Agora eu vou falar de ti. Quando é que tu resolveu ser percussionista? Depois a gente fala da Barra Cult um pouquinho, mas agora, quando é que tu resolveu ser percussionista? Qual foi a primeira pegada que tu deu? Com 6 anos de idade? Não, 12, pouco 13. Depois. Não interessa. Por que tu resolveu ser percussionista e trabalhar com cultura, né? Sabe que isso eu entendo que eu comecei tarde. Eu ganhei um violão quando eu tinha 9 anos de idade. E tocava legal até e gostava muito do instrumento em si. E aí eu estava me preparando para fazer o concurso de admissão no Colégio Militar, que ia ser o primeiro ano que ia ter um curso primário, né, antes da reforma de educação. E eu quero pontuar esse aspecto porque foi o importante do meu gosto pela música, pelo instrumento em si. E aí, um pouco antes, eu quebrei o braço. Eu caí de uma figueira que tinha na minha casa, lá na Zona Norte, em Porto Alegre, e quebrei o braço. E foram 3 meses estudando e preparando para fazer a prova, né? Aí, nesse meio tempo, veio lá a reforma de ensino e tal, o que era primário virou 5º ano, 6º ano, 7ª série, parará uma confusão, e no fim eu tive que estudar para fazer uma admissão ao ginásio, né? Para trocar. Aí eu fui fazer um curso de verão no Colégio São João. E eu conheci, durante esse curso que eu fazia lá, piá, guri, né? A banda marcial do Colégio São João. E aquilo me fascinou. Sabe? Eu sei, eu conheci a Palocci e a São João, eu conheci.
E o meu irmão mais velho, claro, eu era bem mais novo, meu irmão mais velho tocava na banda marcial do Colégio Rosário. Sim. Era uma baita banda, né, dos irmãos Marista e tal, só que era muito piazinho, 4 anos, 5 anos, então não tinha muita essa concepção. Um pouquinho mais velho, e aquela virada de prato, aquela virada de baquetas dos bumbos, aquilo me fascinou. E tinha um festival na Sojipa, tinha um festival na Sojipa que desfilava. Aquilo lá era da Fuzel, cara, aquilo lá. E aí e nós tínhamos em Porto Alegre grandes bandas marciais, Colégio Parodé, Infante Dom Henrique, banda do Luiz Dourado, né? E esse universo me fascinou. Quando eu entrei no Colégio Militar, só tem que fazer algumas atividades extracurriculares. Eu fui fazer esgrima, karatê e entrei na fanfarra. Quem vai tocar aqui na fanfarra? Era o assim. Aí fui tocar surdo. Aí depois fui tocar tarol, e depois parei no trompete, né? E aí, tocando trompete, lia a partitura e tudo e tal. E aí saí do Colégio Militar e fui para a vida civil, vamos dizer assim. E um amigo meu tinha um bongô. E eu gostava, ele começou a me ensinar a tocar o tal do bongô e tal. Foi pro coro. E aí apareceu um festival estudantil interno no Colégio Padre Reus, onde eu estudava, e onde a nossa cantora lá era a Elaine Geisler. Você lembra? Elaine Geisler tinha coral, parará. Em 1982, eu estava em casa, e aí um vizinho meu, que é um grande compositor hoje de música nativista, que é o Mauro Moraes, vai lá na minha casa e falou, cara, é o seguinte, eu toco num bar aí, percussão, com o Paulo Silva, e a gente criou um grupo lá, o meu irmão toca violão, aí tem um outro vizinho nosso, que era violonista também, e o dono do lugar lá chama Chips Bar, até hoje existe. Ele resolveu tirar a música nativista do CTG, da churrascaria, e levar para a noite. Então foi o primeiro lugar em Porto Alegre que a música nativista tinha calendário de música noturna, Sim. E era às quintas e aos domingos. E isso foi justamente quando deu o ápice, que explodiu a música nativa, que aí veio o Borghetti, veio o Neto Fagundes, tudo uma gurizada cabeluda de faculdade e tal. E esse momento do bar, quintas e domingos, era frequentado por toda essa galera. Então, aí eu comecei a tocar percussão ali, aí o Carlos Teres me apresentou o bumbo legueiro, aí eu montei o meu primeiro set com caixa, com prato, com legueiro, com colbel. Começou a pesquisar. Comecei a fazer isso junto com o Carlos Teres, me ajudou um monte nesse aspecto. Carlos Teres, que é um baita percussionista. Aí dali eu fui convidado, gravei um disco de música instrumental com uma banda chamada Ato de Criação, que eram músicos lá de Canoas, né? Depois dali já fui tocar na noite, e aí foi. Samba, pagode, eu sempre participei de escola de samba, eu era do Garotos da Urgia, né? E sempre fui ensaiador de bateria do bloco As Virgens do Pinhal, durante 8 anos, é um bloco icônico, né? E tudo começou com a minha família lá, porque nós começamos esse bloco com 8 caras, tomando cerveja vestido de mulher na rua. Sempre assim. O meu último desfile com o Bloco das Virgens tinha 2.500 homens vestidos de mulher. Então era uma coisa que tomou uma proporção enorme, né? Depois eu fui morar em Santa Catarina. Não, e tem um lance que é mais legal aqui é que é a galera da família, né? É todos os homens da família. E quem faz pandeiro, né? E quem faz a maquiagem transveste o homem é a mulher do cara. É a mulher do cara, né, cara? Aí ela se arreia em ti, cara. Ela se arreia muito no cara, né, cara? E todo mundo acha hoje isso aí não pode, porque não sei do que, mas essa é a arreada, né? A mulher do cara fantasiar de mulher. E era cara, muito bacana, né? Negócio assim, e aí o cara já começava de tarde, já no churrasco,
O No churrasco já trago? começava... Tava prontinho para botar uma roupa já tava com calorão já. E o ensaio era num posto de combustível, né? No posto de combustíveis ali em Pinhal. Só que o seguinte, o lugar mais movimentado do posto nem era quadro de ensaio, era o bar. Sim. Era um negócio assim. Mas era muito legal, cara, porque nesse bloco saía meu pai, Aí meu pai era destaque, saía de baiana todos os anos, né? E o meu pai era um baita pandeirista, meu pai tocou nas Serestas em Porto Alegre muito. Meus como é que é o nome irmãos, Hélio Pacheco, já é falecido, né? Mas ele eu conheci o Túlio Piva, essa turma toda através dele. Porque até 1940 o Porto Alegre, o Rio Grande do Sul detinha os melhores pandeiristas do Brasil. Até 1940, 50. Isso aí é fonte que eu tenho dos mestres aí das baterias aí, coisa e tal, das minhas fontes de pesquisa. O meu pai... Então ele devia estar nesse métier aí dos pandeiros aí, né? Ele estava nessa turma, porque o tio dele era violonista do Jazz Cruzeiro. Jazz Cruzeiro. De Porto Alegre também. Que era os grandes grupos, né? Que tocavam nos teatros das bailes, nas era uma coisa fantástica. Baldalfio. Exatamente. Esses grupos assim, então, isso foi muito, né, cara? E aí, morando na própria Vila Cruzeiro ali, convivência com o samba do samba do bar é o pagode, né? O samba de roda. Então, essas influências todas. Minha mãe era carioca, né? Então, isso tudo a gente escutava dentro de casa. Quando começaram a aparecer os discos com samba enredo, porra, a primeira coisa que meu pai fazia era comprava um disco de samba enredo, botava no toca-disco, é isso aqui. Aquelas batidas, aquelas convenções, aquilo tudo começou. A gente começou a estudar aquilo. Pô, mas então aqui tem isso, aqui ele dá essa parada, aqui dá não sei o quê. E aí começar a acompanhar os desfiles de escola de samba e ver a evolução das paradinhas, né? E depois tive o grande prazer de conviver com o Neri Caveira dentro do Imperadores do Samba. E quando eu vim para Barra em 94, olha aí, quando eu vim para Barra em 94, o supapo lá, os supapas. Tu sabe que o Neri tinha um supapo dentro do Imperadores que era com mola atravessada para dar harmônico. Os de molão para dar o harmônico. Né? Tijolo. E um ano que eles... Eu acho que foi o Valcarege que fez até, o Valcarege. O Valcarege quem fez. Que era o melhor lugar para comprar baqueta aqui na Cidade Baixa. O Valcarege vai vir aí falar comigo também, que eu estou sempre ali na Valcarege. E o cara pega e bota o tímpano na avenida, né, cara? Tímpano é o treme-terra. Né? Então, isso tudo tem que respeitar. A surda com rodinha, tinha um triciclo. A surda, o cara vinha empurrando que nem um carrinho de supermercado. Uma surda gigante, o cara batendo. E aí, ali eu aprendi a empachar meus instrumentos. Eu tenho as minhas congas aqui, são couro de barriga de boi. Quem empacha sou eu, minhas congas desde 1983. Porque, cara, quando eu tenho a oportunidade de passar a experiência para alguém, não é nem a coisa do ensinar, né? A gente sabe algumas coisas, vai passando adiante. Quando eu tenho essa oportunidade, digo, antes de tocar, antes de aprender a técnica, vamos conhecer o instrumento, vamos conhecer a história do instrumento, vamos conhecer como é que monta, como é que desmonta, como é que afina a concepção. E hoje, e tu mesmo, dentro do teu projeto, vê, não, mas tem que aprender tudo isso antes. Tem que aprender. Tem que ter a história. Agora, você imagina no universo percussivo, que nós temos aí 5.000 instrumentos de percussão do mundo inteiro, né? Fazer grandes estudos. Eu tenho uma grande admiração pelo Marcelo Pimentel. O Marcelo Pimentel, ele tem lá na casa dele uma sala enorme com instrumento, tudo que é canto do mundo, e ele sabe a história de todos. Né? É a mesma coisa o repolho, né? Tu mesmo, quando tem a gente vai... Cara, e os caras, mas como é que é tocar percussão? Cara, separa um bom espaço na tua casa
Eu tenho mais outras peças, eu tenho mais lá na Cruzeiro também tem. Olha só. Eu tenho lá na fábrica uma sala que o Renato me emprestou para guardar minha percussão, né? Mas Uma aqui em bagulhada, casa, cara. ó, olha ali. Não sei se dá para enxergar. Dá. Tá aí, ó. Um par de conga, que eu já vou tocar nesse assunto aí. Então, não adianta, sempre vai ter alguma coisa em casa. E eu sempre falo assim, ó, o violonista, ele tem os violões dele, mas as notas estão sempre ali no braço do violão e coisa, sempre não tem muita manha, é só trabalhar aquilo ali. Agora, o percussionista não, cara. Ele, além de saber tocar as coisas, ele ainda tem que saber tocar o jeito de cada instrumento. Então, se tu der um tamborim é diferente do surdo, que é diferente do pandeiro, que é diferente. Então, o percussionista ele ainda tem que ter um espectro de conhecimento sobre tocar e também tocar aquele instrumento ali. Então, sempre os caras me empurram uns instrumentos, às vezes, que eu fico olhando assim, mas esse aí eu não sou muito bom nesse aí, cara. Eu já falo assim, ó, esse aí faz horas que eu não pego, esse aí tem que dar uma estudada antes de... Mas acho que o cara sabe todos os instrumentos de percussão, né, cara? Que nem meu vizinho aqui, ficou grande. Tu tem berimbau, né? Eu digo, tem, mas arrebentou a corda e quebrou a cabaça na mudança. Ele me trouxe uma cabaça aqui e disse, tá, então agora é o seguinte, eu vou te ensinar uns toques. Eu digo, legal. Aí, agora o baixista, um dos baixistas toca comigo de vez em quando, o Dão Ribeiro, eu pedi, eu quero uma corda de baixo, eu vou encordoar meu berimbau com uma corda de baixo, né? Porque ele é um tenor, assim. E aí a gente, se tu falar dentro do universo percussivo, hoje eu aposto, não é todo mundo que conhece, por exemplo, o Ramiro Musotto, né? Que montou uma orquestra de berimbau. Estudou o berimbau, afinações. Que pesquisa. Né? Pesquisa fantástica, um argentino morando na Bahia, né? Eu tive o prazer aqui na fábrica de conhecer um amigo dele de infância, adolescência e tal, que tem as obras, os livros dele, as edições dele, né? E muitos manuscritos de arranjos de percussão. Ele era diretor da Biblioteca Nacional em Buenos Aires. Ele disse, grande, eu tenho todo o material de Musotto, e lágrimas nos olhos, assim. E a irmã do Musotto agora deu uma travada nessas edições, né, nessas publicações aí, que é uma coisa que ele está tentando ajeitar para colocar no mundo, né, isso tudo. Então, o Ramiro Musotto é uma baita referência, né. Então, a gente tem, em Porto Alegre mesmo, cara, pô, que Giba, a função, vocês, né, de trazer o supapo para a música popular de verdade, o trabalho eu toquei que o Caco, supapo, trabalho que o Caco Xavier tem. Né? Não, eu toquei em todas as escolas de samba de Porto Alegre, eu toquei meu supapo, só umas que outras que não. Na grande maioria eu toquei meu supapo, sempre no fundão. Teve uma que eu fui tocar lá na Bambas, saí da Bambas com o gravador, foi chamado, e a gente tinha um grupo de percussão que saía da Saldanha, às vezes era para Imperadores, às vezes da Império da Zona Norte, às vezes a gente ia para Praiana, às vezes e a gente fazia aquele ano, né? Entendeu? Sim. Então, teve um que eu toquei na Bamba, e geralmente o Sandro me colocava numa situação muito... cara, nem eu me imagino a petulância minha, cara, a situação que o cara me botava. Às vezes ele pegava a bateria inteira, fazia uma roda e fazia a bateria baixar, todo mundo ajoelhar no chão. Ficava só eu de pé com o supapo girando no meio, na frente do camarim, na frente do prefeito, na frente olhando para a parte de cima lá. Mas, cara, me botaram em situações. E aí, olha só o que eu ia dizer. Né? Que eu ia te dizer, na Bambas, eu fui lá no fundão e dei uma cadência, porque eu dou só no. Né? Eu estava vendo agora uma do Kiko Freitas que ele falava dos intervalos, né? Sim. Os intervalos entre uma coisa e outra, que o elegante mesmo, ele só dá umas que outras, ele não dá sempre. Ele não vai sempre na difusa, né, cara? Na fusa. É o que a gente chama de músico passarinho, né? Ele tá em todas? Porra, pelo amor de Deus. Tá, mas ele tá só nas brechas que deixam para ele também não pega pelo excesso, né, entendeu? Aí eu fazia isso aí, né, da cabeça, e eu olhava o pessoal da Bambas me olhando, pô, já teve supapo aqui nessa escola, velho, tu tá arrebentando, ficava só os velhos no meu cangote me olhando atrás da bateria, olhando normal, pra mim, né? Assim, ó, tá certinho, tá bom. Tu nem E aí eu sucando, né?
Quando eu cheguei aqui na Barra do Ribeiro, foi para ensaiar uma bateria de escola de samba daqui. Tinha um carnaval de rua fantástico aqui na cidade. Tem que passar pela escola de samba, cara. Tem que passar por uma bateria. Um bom percussionista tem que passar por uma bateria. E quem montou o mapa de bateria foi o Neri Caveira. Quantos componentes? 40. Então, eu tenho aqui, está guardado aqui em casa, eu tenho escrito à mão o desenho que ele fez e nominou primeiro surdo, segundo surdo nessa linha aqui, um repique aqui, uma caixa aqui, não sei o quê, parará, e né, só é isso aqui que vocês vão fazer. E a sonoridade fantástica. E uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar dentro dessa concepção de bateria, dinâmica. Sim. Né? Porque é um grande exercício que, inclusive, até muitos profissionais, não só da percussão, bateria, não tem a dinâmica, sem perder o acento, sem perder o ritmo. Então, e tu pegar uma galera do zero e começar a ensinar isso, então, assim, a primeira coisa que eu fiz, desafinei todos os instrumentos, primeira coisa. Primeiro momento aqui, nós vamos aprender a afinar isso. Achar timbres. Timbre de primeira, timbre de segunda surda, timbre de terceira. Então, são essas coisas que são fascinantes no universo da percussão. Né? Daí depois conheci o Hermeto e o Naná. Conheci o Hermeto em Curitiba, fiz uma oficina com ele. Conheci o pessoal do Acti em Porto Alegre. Né? E o Naná em Joinville, onde eu morava. A gente passou uma tarde juntos lá, porque ele ia tocar no festival de jazz. E aí eu carreguei para dentro do meu set a sucata, né? O balde, a bacia, a panela, a campainha. Aí ele adorou. Não, cara, aí ficou, ele tocava numa banda lá, e quando eu fui fazer o meu terceiro ano de show com essa banda, eu montei o meu set mesclado. Sucata com um instrumento original, né? E um DJ estava numa festa, um show desses, e o cara me chamou, cara, eu toco música eletrônica e eu quero que tu faça live percussion. Eu digo, tá, me explica o que é. Disse, não, sou eu de DJ e tu de percussão no palco. E tu faz o que tu quiser durante 2 horas. O cachê é tanto, era o triplo do que eu ganhava normalmente, porque a música eletrônica sempre pagou bem. Eu já tinha pensado nisso uma vez, isso aí deve ficar muito bom, né, cara? Porque deve te dar uma margem para criar muito grande. Fantástica. Eu tenho minha trilha aqui, eu tenho uma trilha aqui, quando eu estou no sábado de tarde, por exemplo, estou em casa aqui, boto aquela trilha, boto a percussão e saio fazendo em cima daquilo. E aí nossa estreia foi numa grande casa noturna, né? E eu botei um pedal no berimbau, né? Com o looping. Comecei tocando no meio da pista, sozinho. E aí soltou lá, e aí quando acendeu o palco, tinha panela, tinha bacia, tinha instrumento, tinha minha bateria, percussão eletrônica e tal. Todo esse mix à disposição. E aí fechou. Aí virou uma dupla bem bacana assim, de trabalhar. Então, em 10 anos em Joinville, por exemplo, eu toquei em 12 bandas. Voltei de lá com 4 DVDs gravados, 5 discos gravados, né? Toquei em orquestra, toquei... Quer cantar uma das tuas aí? Tu tem umas composições? Quer cantar uma aí? Não componho. Nós temos mais 7 minutos aí. Temos até mais 7 minutos aí, se tu achar por bem. Na verdade, nem preparei nada, assim, porque era mais a gente bater um papo mesmo. Tranquilo, né? Tranquilo. Mas uma outra oportunidade vai. O Raoni, a gente está preparando aí uma live para o Festival dos Tambores. Vai ser... Depois ele coloca aí. Eu não me lembro agora de cabeça, aqui não lembro. Eu sei que é dia 2 de agosto. E ele disse, o homenageado desse ano é o Ayrton Moreira. Eu digo, pô, dos meus primeiros discos de percussão era do Ayrton Moreira. Ayrton Moreira e Flora Purim. Credo! Nossa Senhora! Eu tenho em vídeo aqui. Tem videocassete, cara. Tu não tem noção. O meu aparelho de videocassete funciona até hoje.
Tá aqui, tá ali guardado. Ah, não, os caras estão noutra esfera, né? Eles estão noutra esfera, estão fazendo música internacional já, né? Então, Estão em outros mercados, outras coisas, porque senão, né? e uma das coisas que eu gostaria de falar, não sei quantas pessoas vão nos ouvir ou nos ver, é que hoje... Isso aqui fica gravado e mais umas 100 pessoas vão ouvir todo esse teu relato aí, mais pessoas vão ouvir depois, fica no IGTV lá, entendeu? Muito bacana. Então tu pode falar negócio para marcar, porque o pessoal assiste depois, mais umas 100 pessoas vê. Tá ótimo. Não é a quantidade que tem aqui, aqui é só da galera do... A live do Zé, a proposta é o seguinte, ela é para... o horário anti-novela, né? Enquanto tá todo mundo na novela, a gente tá aqui deixando um documentário, né, do nosso papo, né? Uma coisa hoje ainda me perguntam, vem cá, passando bons fluidos para as pessoas, passando uma ideia boa. E o que eu queria dizer justamente para a galera da percussão. Historicamente, isso é uma coisa que acontece, né? Porra, vai diminuir o cachê da banda. Nós temos que reduzir logística. Corta um pouco de percussão, né? Sempre, eles pensam na percussão. Ou tira o naipe de sopro, que aí o teclado faz, o MD faz. Só é uma galera que toma bastante, né? O que está acontecendo, o que tenho reparado, e eu não sei se essa é uma percepção só minha, ou se tu também, dentro desse universo percussivo, sente isso, é que num determinado momento eu fui fazer um show, fui abrir um show do Lenine, em Santa Catarina, com uma das bandas que eu tocava. E aí, mandei meu rider de palco, né? Eu precisava, naquela noite ali, de 6 canais. Aí cheguei lá, o cara só, velho, tem 3 canais para ir, para ti, aí tu te vira. E eu fiquei puto, porque eu precisava, porque tinha umas sonoridades dentro do universo de composição do grupo que eu precisava fazer uma variante, né? Não pedi 6 porque eu sou exagerado, porque realmente necessitava. Então eu reduzi o set para poder utilizar 3 canais. Nesse dia, eu decidi uma coisa, e eu já vou chegar onde eu quero. Eu digo, cara, eu não vou mais sofrer com isso. Eu comprei uma mesa de som de 6 canais e comprei um set de microfones, clamps e tudo, porque eu tinha condições, né? E quando eu chegava lá, os caras, você então pode deixar que eu monto tudo aqui, parará, tá aqui meu som, eu quero... Quantos canais? Só dá o cabo para ele, pluga aí. Uma ou duas, pluga aí, velho. Pluga aí que tá... Não, mas eu tenho tudo. Já tá tudo certo. Autonomia, né? Autonomia. Só pluga lá e tá tudo certo. E os caras se sentiam confortáveis também. Puta, não tem mais aquela jogada de passar a percussão meia hora, né? Esse time tá bom, esse time não tá bom, ele sabe como é que funciona. E agora, nesse momento, que era onde eu queria chegar, nesse momento que nós estamos atravessando, tem esse trabalho, né? Existe a possibilidade de trabalho para percussionistas em casa, que se está em casa. Não é todo músico que tem um estúdio em casa. Não é todo músico que tem um microfone com boa captação e tal, né? E hoje tem 2 possibilidades. Quem tem isso, quem se preocupou, que teve condições, e a gente sabe que não são todos que têm condições, a gente vê na mídia aí artistas que já vêm trabalhando há bastante tempo e tem renome e tal, e trabalham, e tem condições de adquirir uma mesa, né, meia dúzia de microfones e tal, que isso aí a gente não fala menos de 8 mil, 10 mil reais. Né? E aí a gente está vendo aí que nesse período agora sem trabalho, negadinha tá passando perrengue. Né? Tá. E essas são as dificuldades. Então, de procurarem ajustar o seu universo técnico, o seu universo individual, voltarem para si os seus ganhos e se equiparem. Não, a gente sempre se preocupa muito com o instrumento, né? Eu acho que muita gente está fazendo isso, está olhando para os instrumentos e dando uma arrumada, olha para si
E a partir daqui, ó, eu vou fazer e vou mandar para vocês aí o que eu tenho. Eu acho que o pessoal vai voltar dessa Covid aí, tudo vai sair estilingado, cara, porque tá todo mundo ensaiado em casa, tá todo mundo planejando coisas e pensando coisas, se dedicando a estudo e coisas. Eu acho que é isso que vai acontecer, vai vir mais apurado as coisas. Nós temos 28 segundos restantes, cara. Manda um beijo para todo mundo aí, diz como é que o pessoal pode te achar. Muito obrigado pelo convite, eu adorei essa hora que cara, sempre parece que são 10 minutos. Rapidinho. Quem quiser bater um papo aí, me acha na rede social aí, Milton Grande, Projeto Milton Fábrica de Gaiteiros. Obrigado, queridão. Obrigado, manda beijo, manda beijo.